falar dos jogos de ontem, nós precisamos passar sobre os jogos de ontem, porque nós tivemos uma vitória importantíssima do Santos sobre o Coritiba. O Coritiba chegou a empatar o jogo, o Santos fez 1-0. O Santos, com alguns segundos, o Marcos Leonardo já meteu uma bicicleta lá, já... Enfim, e o Santos fez 1-0, o Coritiba empatou. O Santos foi buscar o resultado, acho que mostrou que se recuperou psicologicamente do 7-1 e encarou ontem como uma final que ontem era um jogo que cara, ontem você podia sacramentar. Eu repito, dos 5 lá de baixo, a gente não teve mudança nos 5 lá de baixo. Mas a gente tem ali o Santos, ele tá encostadinho pra poder sair dessa... Eu tenho que incluir o Bahia, né? São 6 ali encostados em 4 vagas de rebaixamento. Mas o Santos precisava muito ontem vencer o Coritiba. Precisava muito. Os próximos jogos do Santos, os próximos 2 são fora de casa, contra Corinthians e Flamengo. Aliás, esse jogo contra o Corinthians no domingo, 6h30 da tarde, vai ser um... olha lá, ó, a tabela. 34, 33, 31, 30, 20 e 19. Coritiba e América Mineiro, né? Agora é só aquela porcentagem que a matemática permite, né? A matemática e o futebol também. Mas, assim, 99,9% de chances dos 2 caírem. Então, depois até a gente vai ver. Vamos esperar a rodada do final de semana. Semana que vem a gente mostra as chances atualizadas e tal, para o Vasco escapar, para o Goiás escapar, Santos, Bahia, Corinthians. Mas sobre ontem, a gente precisa falar... Eu preciso falar 2 coisas de ontem. Além do que eu já falei, né? Da recuperação moral do time do Santos. Primeiro, o grande momento. E que grande jogador é esse Marcos Leonardo. E eu fico olhando e pensando assim... Pô, Diniz, não tem como entregar a lista até domingo? Por quê, velho? Tem gente aí pra convocar. Tem. Nosso ataque na seleção tá ineficiente, não tá funcionando. Pô, dá chance. Eu sei que o Vitor Roque não poderia ter sido convocado na última. Mas sabe... Marcos Leonardo, velho. O cara tá num baita momento, baita jogador. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo é o seguinte. De novo, a arbitragem fez caca, tá? De novo. Wagner do Nascimento Magalhães, ele insistiu num erro, num pênalti. O VAR tentou salvar ele. O VAR tentou salvar. E ele insistiu no erro. E a linha do VAR, eu vou dizer um negócio pra você, velho. Que loucura ontem, porque você tava vendo que o cara, a condição era boa. Aí na hora de traçar a linha, aí vai pegar o momento, só que a bola já tá meio que... Ela parece que já saiu um pouquinho, é no milímetro do milímetro do milímetro, numa linha bem fininha, e de repente todo mundo vendo, inclusive comemoraram. Na hora que apareceu no telão a linha traçada no defensor, os caras comemoraram. Na própria transmissão, foi como se tivesse acontecido o gol. Porque tava todo mundo vendo. E aí, na hora que vem o resultado da linha, é impedimento. Ô, velho, agora nós temos tecnologia. Essa lei do impedimento, essa regra do impedimento vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Não dá pra você ir no milímetro do milímetro do milímetro da ponta do... Não dá. Não dá, velho. Vai ter que resolver, tá? E com relação ao toque de mão, a mesma coisa. Porque esse tipo de confusão acontece, o braço tá um pouco aberto, não sei o quê, porque as interpretações, elas dão margem aí. Porque não pode ser um movimento natural e tal, tem que ser um pouco mais objetivo, negócio de toque na mão. Ou bateu na mão, ou não bateu, só quando teve a intenção, porque quanto mais você abre pra subjetividade, mais problemático vai ser. Então, André,
Sobre a questão do impedimento, eu acho que não precisa mudar a regra. A tecnologia que precisa ser mais precisa, né? E depender menos da manipulação ali da arbitragem, entendeu? Acho que tem que ser algo mais próximo do que é, por exemplo, o impedimento automático lá, Ah, não, isso aí semi-automático, perfeito. entendeu? Eu acho que aí não é nem uma questão da regra, é uma questão da tecnologia. Eu acho que a gente Mas, precisa mas ter eu aquela acho. tecnologia mais acessível. Então, aquela tecnologia eu concordo. Aquela eu concordo. Porque, de maneira paradoxal, se continuar negócio de linha, quanto mais tecnologia, talvez pior seja, porque aí você vai conseguir ver um milímetro do milímetro do milímetro. Então talvez seja melhor, ó, a grossura da linha é de tanto, você não pode aproximar tanto, você tem que traçar. Porque quanto mais você aproxima, e outra, e o momento do frame, que a bola já sai do pé do cara, o frame anterior, ela tá colada. Esse momento do frame, ele é muito importante e muitas vezes não se fala nisso. Se Pois você, se é, você escolhe o frame errado, às vezes você determina se tá impedido ou não. pois é. Então, assim, então é uma loucura, velho, o que acontece. Porque você vai no milímetro do milímetro do milímetro E pô, André, então assim, e seria um golaço, hein? seria um golaço. Golaço. Assim, Então, a sorte que eu digo assim, no sentido do que a gente quer ver do futebol, né? É que o resultado, pelo menos, ele permaneceu aquele que deveria ser, né? sim. Agora, o Galo, que é o diretor de futebol lá do Santos, eu não sei se o termo é esse, tá? Se o cargo é esse mesmo, mas enfim, é o responsável pelo futebol do Santos. Ele deu uma entrevista no final do jogo e falou assim: o Santos não vai aceitar esse tipo de erro. Eu entendo, tá? O modo de dizer, Galo. né? Entendo, tá? Mas e aí vai fazer o quê? Ah, a gente não vai aceitar esse tipo de erro. Tem que acertar. Você e ninguém, né, quer aceitar esse tipo de erro. Vai fazer. Ah, nós vamos lá reclamar. Ah, tá bom. Então agora vai. Vai reclamar? Então tá bom. O Woodwall Ghost, ele me corrige. É espessura a palavra, não grossura. A galera da quinta série adora também, né, esse tipo de... Aliás, alguma coisa que eu tava falando com o Beckler aí no papo com o Beckler, ou eu falei, ou ele falou, e que a galera veio com o Laele infinito. Vocês estão muito espertos, hein? Ah, eu sei o momento que foi, porque eu com o microfone mutado aqui, eu falei, lá ele. Ô, Túlio, ontem o Vasco da Gama em São Januário recebeu o Inter e perdeu. E só, ó, é que o Alan Patrick é um caso um pouquinho diferente, tá? Porque o Alan Patrick, deixa eu pegar atualizado bonitinho. O Alan Patrick 32. já tem 32. Mas não deveria ser um impeditivo. Porque tem outros caras que, com essa idade, estão sendo chamados. Ah, mas ele não vai fazer parte do ciclo. Pode até ser que não chegue na Copa do Mundo mesmo. Talvez, mas pelo momento, poderia ser chamado, tá? Sem nenhum exagero. O passe que ele deu ontem, inclusive, pro gol do Maurício, né? É. Mas vamos falar um pouquinho do jogo. Eu imagino que você tenha assistido o jogo, né? Você esteve em São Januário ontem? Estive em São Januário, André, foi um jogo muito bom do Inter. O Vasco começou bem, né? Os primeiros 10, talvez 15 minutos ali, o Vasco estava bem na partida. Só que aí é aquilo que a gente falava ontem, né? Que valia para Santos e valia para o Vasco. Precisa ser um jogo de erro quase que zero. E no caso do Vasco, isso era ainda mais mandatório, porque o Vasco tinha um grande adversário pela frente. O Santos não tinha, né? O Santos, com todo respeito ao Coritiba, o time do Coritiba hoje é um time extremamente frágil. O Vasco tinha um adversário melhor que ele. O Vasco tinha que fazer um jogo igual foi o iniciozinho. A partir do momento que o Vasco comete um erro grave, o Inter vai lá, aproveita muito bem e aí o jogo muda completamente. O Inter passa a dominar a partida com muita tranquilidade, o Vasco fica perdido no jogo. O Inter mandou e desmandou no jogo, fez 2-0 aí já no segundo tempo. E assim, o Vasco conseguiu ali esboçar uma reação, foi muito na base da pressão, o Inter começou a dar um pouquinho mais de bola para o Vasco, só que já era um pouco tarde quando o Vasco consegue finalmente furar a defesa do Inter.
E assim, André, o torcedor do Vasco, aqui falando. Vou falar primeiro do lado do Inter, primeiro falar do lado vencedor. O torcedor do Inter, ele tem que olhar para esse resto de campeonato e pensar que dá para chegar, cara. Eu acho que o Inter tem um time muito bom. Mas espera um pouquinho. Dá pra chegar onde? O G6 na Tá, Libertadores. Eu acho que o Inter. tá. Se o torcedor do Inter olhar a tabela, os jogos que restam pro Inter, dá pra sonhar. O Inter tem aí ainda 9 jogos pra fazer. Dá pro Inter fazer mais de 20 pontos desses 27 que tem pra serem disputados. E aí, a depender dos outros resultados, o Inter pode eventualmente conseguir a vaga na Libertadores. Eu acho que o Inter Olha tem aqui, que, Túlio. tem que entrar com sangue nos olhos. O Inter tem. As duas próximas rodadas do Inter é para fazer 6 pontos e já colocar uma pressão, já diminuir essa distância. O Inter pega Curitiba e América nas próximas rodadas. Então, assim, o Inter ele tem que olhar para a parte de cima sim. Teve um momento que teve que se preocupar com a proximidade da zona de rebaixamento? Teve. Mas esse momento pro Inter já passou. O Inter tem que É, olhar para cima. eu acho assim, ó. Inclusive, o Bruno tá falando que o Marcos Leonardo é de Tapetinga. Eu não sabia que ele era de Tapetinga. Lá no sul da Bahia, mesmo a terra de Wesley Carvalho, que é treinador interino do Atlético Paranaense. Ô, Túlio, eu acho assim, ó. O Inter, cara, ele tem 3 vitórias nos últimos 4 jogos, tá? Ele tem a vitória no Grenal, ele tem o 7-1 no Santos, ele tem uma vitória importante contra o Vasco fora. E assim, passou definitivamente aquele momento pós-eliminação de Libertadores que foi muito traumático. Sim. Porque, assim, o torcedor do Fluminense vai entender o que eu vou falar. O Inter teve tudo pra se classificar pra final. Teve. O Inter, inclusive, se você for analisar na bola, talvez, eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas eu ouvi muita gente falando que o Inter até mereceu mais na bola que jogou na semifinal passado que o Fluminense. Não passou e já era. Quem passou foi o Fluminense, que correu atrás, que foi atrás. E André, não é perdão, segue. Não, assim, não é querer tirar mérito ou nada, já passou. Quem classificou foi o Fluminense, quem tá na final é o Fluminense. Mas o Inter, ele tem muito mais bola do que a 11ª colocação do campeonato. Exatamente. A gente falou na época que, assim, o Fluminense teve uma reação maravilhosa naquele jogo, histórica. Só que aquela reação maravilhosa, histórica, só foi possível porque o Valência perdeu os gols que perdeu. Sim. O Valência, o próprio Felipe Melo fala nisso, né? Se não me engano, foi o Felipe Melo numa entrevista, né? Que a reação do Fluminense começou em um dos gols perdidos pelo Valência. Então, assim, é um time que é muito bom, reencontrou já o seu melhor futebol, teve uma vitória muito merecida ontem, infelizmente, para o torcedor do Vasco. E aí, vamos entrar no Vasco, André. O sino futebol, ele é uma coisa que ele serve muito de muleta, né? Para você desviar o foco às vezes e tal. É claro que às vezes a gente tem que falar no si, mas eu acho que muitas vezes ele é usado para desviar o foco. O torcedor do Vasco nesse momento, não adianta ficar olhando para trás. Não adianta falar, se tivesse demitido o Barbieri antes, se tivesse feito isso, se não tivesse perdido para Santos, Cruzeiro, Goiás, todos esses times em casa. Não adianta fazer isso. Não adianta. Tem que fazer o seguinte: você ainda acredita que é possível escapar? Beleza. Foca no que tem pela frente. Não adianta ficar olhando para os 300 pontos perdidos de forma boba. Ontem não foi o caso. O Vasco perdeu muitos pontos de maneira boba. Ontem não. Ontem o Inter foi lá e venceu. É diferente. E aí o torcedor tem que encarar como? Domingo tem outra final. São 9 até o final do campeonato, até a conclusão do campeonato. E deixa para fazer uma possível caça às bruxas, ficar apontando o culpado e tudo mais, quando o campeonato acabar, André. Não adianta fazer isso agora. Ontem, eu estive em São Januário e tinha muito torcedor tentando fazer isso ali, no meio do jogo, sabe? Começar a pegar no pé de jogador X, Y, Z. Isso não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em Não nada. vai. Para escapar, o Vasco vai ter que compensar. Aí depende de qual era a sua projeção, se o Vasco venceria, empataria esse jogo. Eu, por exemplo, André, nas minhas projeções, aquelas simulações assim que você faz, olha pra tabela e tal, eu colocava 1 ponto nesse jogo contra o Inter. Então, por mais que eu estivesse torcendo, eu não achava que o Vasco venceria o Inter. Porque o Inter é melhor que o Vasco. Mas eu achava que arrancaria 1 pontinho pelo menos. Então, Sim. o Vasco tem que fazer o quê? Tem que olhar pra frente e falar, beleza, onde é que a gente consegue arrumar esse pontinho que a gente deixou para trás? É isso que tem que pensar nesse momento. Não é ficar se lamentando e tal. Porque se ficar se lamentando, sabe o que vai acontecer? Vai parar mais uma vez na Série B. Vai.
Vai. É isso. E eu falei sobre isso nessa semana com a postura do torcedor do Santos, que inclusive se reuniram lá e tal, não sei se foi com alguns jogadores, mas eu sei que teve lá uma conversa com alguém. É, esse é o tipo de conversa que, né, parece ser mais produtiva do que aquela de ir lá e falar, pô, eu vou matar vocês se vocês caírem, aquele negócio. Os caras conversaram e falaram, olha aqui, ó, vocês tomaram 7, agora esquece. E nós vamos apoiar. Nós vamos apoiar, assim, e vamos estar junto. Depois a gente resolve o que foi feito de errado. Depois a gente conversa. Depois a nossa conversa vai ser, né, de cobrança mais forte. Mas agora, precisa apoiar o time, cara. Tá aí a classificação do campeonato. Eu